vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, trago agora a continuidade do nosso estudo da obra Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Camilo Cândido Botelho. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a estar acessando aqui a playlist Ivone Pereira, a estar buscando a nossa leitura e reflexão dos vídeos anteriores, para estar acompanhando, mas também, se puder adquirir a obra, buscar a sua compra, e se não puder, buscar em PDF ou em audiolivro, certo? Então vamos à nossa continuidade. Conduzidos a um pátio extenso e nobre, que lembraria antigos claustros de Portugal, fomos em seguida transportados em pequenos grupos de 10 individualidades para determinado gabinete, onde vários funcionários colaboravam nos trabalhos de registro. Ali deixaríamos a identidade terrena, bem assim as razões que nos induziram ao suicídio, o gênero do mesmo, como o local em que jazem os despojos, o corpo físico. Caso o recém-chegado não estivesse em condições de responder, o chefe da expedição supriria rapidamente a insuficiência, pois mantinha-se presente à cerimônia, dando contas ao diretor do departamento da importante missão que acabava de desempenhar. Tão árduo trabalho, em torno de toda uma falange, levara, quando muito, 2/4 de hora. Porquanto os processos usados não eram idênticos aos conhecidos nas repartições terrenas. As respostas dos pacientes seriam antes gravadas em discos singulares, espécie de álbuns animados de cenas e movimentos, graças ao concurso de aparelhamentos magnéticos especiais. Tais álbuns reproduziriam até mesmo o som de nossa voz, como nossa imagem e o prolongamento do noticiário sobre nós mesmos, desde que posto em contato com admirável maquinismo apropriado ao feito, exatamente como discos e filmes na Terra reproduzem a voz humana e todas as demais variedades de sons e imagens neles existentes e que devam ser retidos e conservados. Nossa identidade, portanto, era antes fotografada. As imagens emitidas por nossos pensamentos, no ato das respostas às perguntas formuladas, seriam captadas por processos que, na ocasião, escapavam à nossa compreensão. Durante muito tempo, perdemos de vista as mulheres que conosco haviam chegado ao departamento de vigilância. Os regulamentos da colônia impunham a necessidade de separá-las de seus companheiros de desventura. Assim sendo, logo à chegada e imediatamente depois da matrícula, foram confiadas às damas funcionárias da vigilância, a fim de serem encaminhadas aos departamentos femininos. Desde, portanto, que nos matriculavam, éramos separados do elemento feminino. Dentro em pouco, entregues a novos servidores, cujas operosidades se desenrolavam aquém dos muros da instituição, fomos compelidos ao ingresso em novos meios de transporte, que tudo indicava serem para uso dos perímetros internos, porquanto nos cumpriria continuar a marcha iniciada desde o vale. Nossas viaturas eram agora leves e graciosas, quais trenós ligeiros e confortáveis, puxados pelas mesmas admiráveis parelhas de cavalos normandos e com capacidade para 10 passageiros cada um. Ao cabo de 1 hora de corrida moderada, durante a qual deixávamos para trás o bairro da vigilância, penetrando, por assim dizer, o campo, porque avançando em região despovoada, conquanto as estradas se apresentassem caprichosamente projetadas, orladas de arbustos níveos, quais flores dos Alpes, avistamos grandes marcos, como arcos de triunfo, assinalando o ingresso em novo departamento, nova província dessa colônia correcional, localizada nas fronteiras invisíveis da terra, com a espiritualidade propriamente dita. Com efeito, lá estava a indicação necessária
entestando a arcada principal, norteando o recém-chegado por auxiliá-lo no esclarecimento de possíveis dúvidas. Departamento hospitalar. Camilo vem narrando a chegada à colônia, a chegada ao Hospital Maria de Nazaré. Depois que ele e seus companheiros, também transviados no caminho do suicídio, cada qual por seus motivos, cada qual com suas formas de terem realizado o suicídio, após receber um resgate, são encaminhados então a esta colônia para serem tratados e serem restaurados novamente a sua saúde espiritual e trabalhados diante de suas culpas e suas autopunições. Departamento hospitalar. A um e outro destacavam-se outras em que setas indicavam o início de novos trajetos, enquanto novas inscrições satisfaziam a curiosidade ou necessidade do viajante. À direita, manicômio, à esquerda, isolamento. Nossos condutores fizeram-nos ingressar do centro, onde se lia em subtítulo Hospital Maria de Nazaré. E o imenso parque ajardinado surpreendeu-nos para além dos marcos, enquanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis da situação. Padronizando sempre o estilo português clássico, nesses edifícios apresentavam muita beleza e amplas sugestões com suas arcadas, colunas, torres, terraços, onde flores trepadeiras se enroscavam, acentuando agradável estética. Para quem, como nós, angustiados e miseráveis, procedia das atras regiões, semelhante localidade, não obstante insulsa, graças à inalterável brancura, aparecia como suprema esperança de redenção. E nem faltavam, afarmoseando o parque, tanques com repuxos artísticos, a esguicharem água límpida e cristalina, a qual tombava em silêncio, cascateando mimosas gotas com pérolas, enquanto aves mansas, bando de pombos graciosos, esvoaçavam ligeiros entre as açucenas. Ao contrário das demais dependências hospitalares, como o isolamento e o manicômio, o Hospital Maria de Nazaré ou o Hospital Matriz não se rodeava de qualquer barreira, apenas árvores frondosas, tabuleiros de açucenas e rosas teciam-lhes graciosas muralhas. Muitas vezes pensei, quando dos meus dias de convalescença, como seria arrebatadora a paisagem se a policromia natural rompesse o saudário, nível que tudo aquilo envolvia, entristecendo o ambiente de incorrigível monotonia. Fatigados, sonolentos e tristes, subimos a escadaria. Grupos de enfermeiros atenciosos, todos homens, chefiados por 2 jovens trajados à indiana, assistentes do diretor do departamento, os quais mais tarde soubemos chamarem-se Romeu e Alceste, receberam-nos das mãos dos funcionários da vigilância incumbidos, até então, da nossa guarda, e amparando-nos bondosamente conduziram-nos ao interior. Penetramos galerias magníficas, ao longo das quais portas largas e envidraçadas, com caixilhos levemente azuis, deixavam ver o interior das enfermarias, o que vinha esclarecer que o enfermo jamais se reconheceria a sós. Nossos grupos separaram-se à indicação dos enfermeiros, 10 à direita, 10 à esquerda. Cada dormitório continha 10 leitos alvíssimos e confortáveis. Amplos salões com balcões para o parque. Então ele prossegue ainda nesta sua narratória, fazendo uma informação muito importante no começo de que os homens eram separados das mulheres. Eram colocados um número X de enfermos em tais alojamentos, outros para um lado, outros para o outro. Como ele menciona anteriormente, uns para o hospital, outros ao manicômio. Aliás, uns ao manicômio, outros ao isolamento. Cada um se encontra num ritmo, num estágio, numa vibração diferente
por conta do suicídio. E vai mostrando todo o desenvolvimento, toda a estrutura que é criada, desenvolvida no plano espiritual para o socorro de todos os irmãos. Ninguém permanece sem socorro, independente do ato que tenha praticado, muito menos de um suicídio. Continuemos. A cada um de nós foi servido o delicioso caldo, tépido, reconfortante, em pratos tão alvos quanto os lençóis, e cada um sentiu o sabor daquilo que lhe apetecia. Fato singular, enquanto fazíamos a refeição frugal, era o lar paterno que acudia às nossas lembranças, as reuniões em família, a mesa da ceia, o doce culto de nossas mães servindo-nos, a figura austera do pai à cabeceira, e lágrimas indefiníveis se misturaram ao alimento reconfortador. No ângulo favorável aos 10 leitos, uma lareira aquecia o recinto, proporcionando-nos reconforto, e acima, suspensa ao alto da parede, que se diria estruturada em porcelana, fascinante tela a cores, luminosa e como animada de vida e inteligência, despertou nossa atenção tão logo transpusemos os acolhedores umbrais. Era um quadro da Virgem de Nazaré, algo semelhante ao célebre painel de Murilo, que eu tão bem conhecia, mas sublimado por virtuosidades inexistentes entre os gênios da pintura na terra. Ao terminarmos a refeição, eis que 2 varões hindus entraram em nosso compartimento, apresentando particularidades que os deixavam reconhecer como médicos. Faziam-se acompanhar de 2 outros varões, os quais deveriam acompanhar-nos durante toda a nossa hospitalização, pois eram responsáveis pela enfermaria que ocupávamos. Chamavam-se estes Carlos e Roberto de Canalejas. Eram pai e filho, respectivamente, e quando encarnados haviam sido médicos espanhóis na terra. Era, no entanto, imperfeitamente que a todos eles percebíamos, dado o estado de debilidade em que nos encontrávamos. Dir-se-ia que sonhávamos, e o que víamos narrando ao leitor só podia ser por nós entrevisto como durante as oscilações do sono. Não obstante, os hindus aproximaram-se de cada um dos leitos, falaram docemente a cada um de nós, apuseram sobre nossas cabeças atormentadas as mãos delicadas e tão níveas que se diriam translúcidas, acomodaram nossas almofadas, obrigando-nos ao repouso, cobriram-nos paternalmente aconchegando cobertores aos nossos corpos enregelados, enquanto murmuravam em tonalidades tão carinhosas e sugestivas, que pesada sonolência nos venceu imediatamente. Necessitais de repouso, repousai sem receio, meus amigos. Sois hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. E se conosco assim procederam, outros assistentes, certamente, o mesmo fizeram em torno dos demais componentes da trágica falange recolhida pelo amor de Deus. Ao despertar, depois de sono profundo e reparador, afigurou-se-me ter dormido longas horas, e de algum modo senti que o raciocínio se me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão das circunstâncias. Reconhecia-me de posse de mim mesmo, como desoprimido daquele estado mórbido de pesadelo, que tantas exasperações acarretava. Mas, ai de mim! Semelhante reconforto mental antes aprofundava do que balsamizava angústias, pois que compelia a examinar com maior dose de senso a serenidade a profundeza da falta que contra mim mesmo cometera. Ardente sentimento de desgosto, remorso, temor, desapontamento, coibia-me a apreciar devidamente a melhoria da situação, e incômoda sensação de vergonha chicoteava-me o pudor, gritando ao meu orgulho que ali me achava indevidamente, sem quaisquer direitos a me assistirem para tanto, unicamente tolerado pela magnanimidade de indivíduos altamente caridosos,
iluminados pelo vero amor de Deus. Então, finalmente, Camilo passa a se dar conta, Camilo passa a nos narrar e colocar para nós que a partir de então, agora, depois de um descanso reparador, recolhidos e atendidos em hospital com todo o atendimento, todo o carinho, toda a luz e o amor possíveis, ele começa a se dar conta verdadeiramente do ato que praticou, começa a olhar tudo à sua volta e enxergar de uma maneira profunda o ato praticado e as consequências de tudo isto. Então, nós prosseguimos aqui com um detalhe importante. No plano espiritual, não importa a nacionalidade, não importa a religiosidade, o que importa é servirmos a Deus. Dúvidas amaríssimas continuavam remoinhando-me na mente. Não era possível que eu tivesse morrido. O suicídio absolutamente não me matara. Eu continuava vivo e bem vivo. Que se passara, pois? Meus companheiros de enfermaria, e por certo todos os demais que integravam o extenso cortejo proveniente das escuridades do vale, entregar-se-iam a idênticas elucubrações. Estampavam-se o assombro, o temor e o pesar inconsolável naqueles semelhantes desfigurados. E acompanhando a nova série de amarguras que nos invadia apesar da hospitalização e do sono reconfortador, as dores físicas oriundas do ferimento que fizéramos continuavam supliciando nossa sensibilidade, como a lembrarem nosso estado irremediável de réprobos. Eu e Jerônimo gemíamos de quando em quando sob o imperativo do ferimento feito no ouvido pela arma de fogo que utilizáramos no momento trágico. Mário Sobral estorcia-se o pescoço entumecido, a esbater-se em cacoetes periódicos contra a asfixia, pois enforcara-se. João de Azevedo, retendo na mente torturada o envenenamento do corpo que lá se consumira, sob o segredo do túmulo, chorava de mansinho, exigindo a visita médica, e Belarmindo, a esvair-se em sangue, o braço dolorido, entorpecido, já paralítico. Preludiando desde aquele tempo o drama físico que seria o seu, em encarnação posterior, pois fora ao suicídio golpeando aos pulsos. Todavia, o reconforto era sensível, bastaria observássemos que já não víamos as cenas mentais de cada um, reproduzindo em figurações assombrosas o momento supremo, tal como sucedia no vale, onde não existia outra paisagem. A enfermaria, muito confortável, dizia de como nos haviam bem instalado. Existiam mesmo traços de arte e beleza naqueles portais de caixilhos, azuis, formados de substâncias polidas como a porcelana, naqueles reposteiros de rendilhados também azuis, nas trepadeiras brancas que subiam pelos balcões, intrometendo-se adentro do terraço, como espionando nossas carantonhas dramáticas de réprobos colhidos em flagrante. De chofre, a voz de um enfermo. Nosso companheiro quebrou o silêncio da meditação e mergulháramos o silêncio, externando as próprias impressões como se apenas para si falasse. Cheguei à conclusão, disse, pausada e amarguradamente, de que o melhor que todos temos a fazer é nos recomendarmos a Deus, resignando-nos de boamente às peripécias que ainda sobrevenham. Para nada avalie do desespero, senão para nos tornar ainda mais desgraçados. Tanta revolta e insensatez e nada mais obtivemos, a não ser o agravo das nossas já tão atrozes desgraças. Por aí se poderá ver que vimos escolhendo caminhos errados para nossos destinos, inegável, porém, que somos todos subordinados a uma direção maior, que independe da nossa vontade. Isso é assaz significativo. Não sei bem se morri, mas sinceramente creio que não.
A senhora minha mãe era pessoa simples, humilde, de poucas letras, mas boa devota à crença e ao respeito a Deus. Afirmava aos filhos com estranha convicção quando os reunia ao pé da lareira, a fim de ensinar-lhes as orações da noite, de mistura com os princípios da lei cristã, que todas as criaturas trazem alma imortal, criada pelo Ser Supremo e destinada à gloriosa redenção pelo amor de Jesus Cristo, e que dessa alma daríamos contas um dia ao Pai Criador. Então, aqui Camilo prossegue a sua narração, com todos os detalhes de cada um, conforme seus companheiros cometeram suicídio e as impressões que passaram a ter, sentir e perceber mais tranquilamente, certo? Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você.